que é da minha área. E aí tu foi trabalhar, você trabalhou do que aqui? Aqui, quando eu cheguei, na semana que eu cheguei, eu não tinha muitas opções, porque meu inglês era muito básico. E a minha amiga tem até hoje uma empresa de limpeza. E ela falou, olha, quer trabalhar? Tem trabalho. Eu falei, agora. Então, Tu foi fazer limpeza no de outro casa? dia, eu já fui fazer limpeza. Limpeza de casas, de comercial, tudo que ela mandava fazer. E tem preconceito, porque geralmente a gente vê mulheres fazendo limpeza de casa. E, por exemplo, na minha casa, eu não gostaria de um homem vir fazer limpeza de casa. Eu não, da minha casa. Entendi. Então, Será que, agora que você falou, eu tô pensando, é preconceito ou é porque eu não quero um cara junto com a minha esposa, por exemplo? entendi. É muito questão cultural. Eu não vou dizer pra você que seria um preconceito. Não, né? Mas os americanos, eles não ligam ligam. pra isso. Entendeu? Entendi. Eles não ligam, de verdade. Deve ser porque, cultural mesmo, né? as empresas, elas são qualificadas pra estarem ali. Então, não interessa o gênero. Desde que o trabalho seja feito, né? Get it done. Isso é uma coisa maravilhosa até bati aqui, com os americanos, porque não interessa seu gênero, sua política, não interessa se você é preto, branco, marrom, a tua idade, principalmente no Brasil, a gente vê muito esse negócio, já passei dos 40, praticamente morreu no Brasil, né? Depois dos 40 anos. Aqui, como você falou, se você puder desenvolver o trabalho que está sendo oferecido, por que não? Exatamente. E aí tu ficou fazendo limpeza por quanto tempo? Aí eu fiquei o primeiro ano na empresa da minha amiga e, assim, tentando condicionar, eu esqueci a palavra agora. Tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pra tanto a minha especialização quanto o trabalho com ela. Você precisava ganhar dinheiro, mas também precisava se especializar. Sim, eu precisava, porque era por isso que eu estava aqui. Meu visto, na época, era de estudante, então eu precisava... Pagar a escola. Isso, e ir para as aulas. Até mostrar para a migração de que eu realmente estava aqui para estudar, porque eu não tinha vindo para trabalhar. E aí, durante esse período que eu estava na faculdade, surgiu uma oportunidade no estado de New Hampshire, que é o estado vizinho, onde eles estavam com dificuldade para pessoas na área de limpeza. Interessante. Uau. Isso nas sedes do governo, como os bombeiros, polícia, prefeituras da cidade e tudo. E eu fiquei sabendo de um edital, e a única coisa que me deixava assim de fora desse trabalho, de ser contratado por esse estado, era o fato de eu ser uma imigrante que não tinha documentos legais para trabalhar. Porque na época eu já tinha a minha empresinha, que todo brasileiro que tem você sabe, pode abrir uma empresa com o seu passaporte, e eu não era diferente, porque eu estava pagando os meus impostos e tal, porque se caso acontecesse de eu decidir ficar nos Estados Unidos, eu tinha pelo menos alguma coisa como comprovar de que eu estava... que eu podia ser meu próprio sponsor, né? E, pra quem não sabe, sponsor é aquela pessoa que paga... Patrocinador. Isso, patrocinador, exatamente. E aí, falando com os advogados da área da minha faculdade, como que eu poderia resolver esse problema? E eu fiquei sabendo que nós, brasileiros, podemos investir uma certa quantidade de dinheiro e ter uma certa quantidade de trabalhadores, e a gente pode pedir um visto de trabalho por um certo período. Aí... Como que é esse visto? É porque eu nunca ouvi dizer. O brasileiro que pode investir, que eu sabia, são 500 mil, na época Exatamente. era 500 mil. Na época era. Era isso aí que você falou, que é o visto EB5. Exatamente. Só que era equivalente a 500 mil reais na época. 500 mil dólares aqui nos Estados Unidos, que na verdade hoje é mais, hoje são 900 mil dólares. Sim. O Só EB5. que, eu consegui isso fazendo a parte de investimento com 150 mil. Depois de o meu processo inteiro foi 150 mil. E nossa, trabalhei igual um cavalo, né? Você lembra qual que era o visto? Eu não lembro exatamente qual que era o nome do visto, mas a janela de New Hampshire me deu alguns pré-requisitos que eu teria que ter. E, enfim, eu juntei toda a parte ali da minha faculdade, da minha escola e tudo. E acabou que eu vendi tudo que eu
podia vender no Brasil, fiz tudo o que tinha que fazer e eu acabei conseguindo esse visto aí. Que você não lembra o nome. Durante... Não, mas foi um visto de trabalho mesmo. Então, foi De um investidor. EB2. Foi um EB2. Visto de trabalho. Visto de trabalho. E aí eu consegui como investidor. E aí, depois desse período, eu acabei trazendo a minha irmã, e aí acabei contratando alguns amigos também que tinham o social para que pudesse fazer parte da minha empresa. E era uma empresa do quê? De empresa de limpeza. E você ficou fazendo isso quanto tempo? Eu fiquei fazendo isso com um contrato com o governo do estado de New Que Hampshire legal. por 5 anos. O meu contrato era que eu não poderia mudar, não poderia sair durante esses 5 anos. Então, durante 5 anos, os bombeiros, prefeituras, a parte de polícia e etc. O estabelecimento público que você fazia ali em New Hampshire. E aí, em paralelo, eu também tinha algumas casas. Como que você conseguiu? Não tinha ninguém pra... Tipo assim, não foi uma concorrência? Não foi uma concorrência. Foi, com certeza. Não foi só... Não foi... Você lá? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que eu acredito muito no projeto de Deus para cada pessoa, né? Na minha fé, eu acredito muito. Mas foi também que eu estava no lugar certo, no momento certo. Entendi. Né? Não foi fácil. Eu falar para você que eu passei meses Eu imagino. andando com um carro que eu comprei por $1.000 porque eu tive que vender tudo. Entendeu? Inclusive o carro que eu tava com ele na época. Então não foi uma coisa assim fácil de fazer, de abrir mão. E o engraçado é que eu queria tanto essa oportunidade que eu tava fazendo as coisas meio no automático. Aquilo que os advogados diziam para mim que eu precisava. Já tava saindo. Eu ia atrás para correr, eu não sabia nem o que eu tava fazendo direito. Eu só sabia que eu tinha que pagar e que eu tinha que fazer, que eu tinha que ter documento. Obviamente, o meu diploma, depois que eu validei, me ajudou muito a chegar nesse trabalho e tudo. Mas foi uma coisa de que eu acho que o Estado fez vista grossa. Porque eles precisavam, né? Entendeu? Eles precisavam. E assim, eles me deram visto de trabalho. Só que, graças a Deus, depois de um período, em outro processo, depois de 6 anos e meio, eu consegui aplicar para a cidadania. Entendi. E aí, hoje eu sou cidadão. Parabéns, cidadão americano. E o que você fez com a empresa? A empresa de New Hampshire, eu vendi ela há 2 anos atrás. Ela ainda está aberta, porque eu ainda tenho algumas coisas algumas coisas contratuais com o Estado que eu preciso cumprir, né? Eu cumpri o meu os 5 anos lá. Os 5 anos de trabalho, mas eu ainda tenho algumas coisas contratuais que eu preciso esperar que acabem, como os insurances, as coisas que a gente paga durante o período. Mas, assim, eu não... Deu pra ganhar dinheiro eu não nessa pretendo... Deu. Você conseguiu? Você falou, putz, graças a Deus. Assim, eu tirei tudo aquilo que eu tinha investido nesses 5 anos. No paralelo dessa empresa, eu acabei tendo outros clientes também, que era um schedule que a minha irmã, a gente chama de agenda, schedule, uma agenda que a minha irmã tomava conta. E então, assim, a gente acabou vivendo muito bem com isso. Eu comprei minha casa, a primeira casa nos Estados Unidos. A minha casa era hoje, se a gente, tipo, se eu fosse... Você tem ela ainda? Não tenho, porque eu vendi para poder vir para Flórida. Mas, por exemplo, eu comprei ela, vamos dizer assim, por menos de 500 mil, e quando eu fui vender, ela tava valendo $500 mil. Então, assim, foi... Ganhou nela. Ganhei um equorizinho aí, não foi nada demais, porque a gente acaba devendo. Imagina você fazer um financiamento de 30 anos, que é meio que uma armadilha aqui nos Estados Unidos, né? Você comprar uma casa e passar 30 anos pagando. Você acha que você é dono da casa, mas é não 30 anos, né? Não é. Mas eu fiquei feliz porque eu saí desse mortgage aí.